Ai, nossa, preocupado. Tão pouca gente na casa espírita. E não é só na minha, nas outras também. Tem pouquíssima gente. O que será que está acontecendo? As pessoas não querem mais saber do espiritismo. Será que o espiritismo vai acabar? Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse conteúdo no nosso canal do CEF. Rogamos sempre o amparo da espiritualidade maior para que juntos possamos refletir sobre o tema de hoje. Essa é uma preocupação até certo ponto recorrente no meio espírita. O que será que vai acontecer com o espiritismo daqui a alguns anos, até daqui a algumas décadas? Será que vai surgir um novo Chico Xavier? Será que vai surgir um novo Allan Kardec, um novo Divaldo e assim por diante, para dar aquela reanimada na doutrina, já que aparentemente poucas pessoas frequentam as casas espíritas, o movimento espírita não é lá tão grande quanto, por exemplo, o movimento evangélico, até o católico e assim por diante? O que será que vai acontecer? Bom, eu digo recorrente porque realmente as casas espíritas, os dirigentes, os voluntários, parece que ainda aguardam que a grande multidão de fiéis que habita o Brasil irá ao centro espírita, irá virar espírita da noite para o dia, se debruçará sobre o espiritismo e assim por diante. E aqui já começa uma ponderação muito válida. Lembramos sempre do exemplo e da história de quem? Do Mestre Jesus. Apesar de proclamar os ensinamentos do Evangelho para centenas de pessoas, milhares de pessoas, ou seja, um público muito grande, apenas 12 seguiram os seus passos. E dentre os 12, poucos ainda só vieram a entender a sua missão depois que o Mestre não estava mais fisicamente entre eles. E o que dizer de Judas então? Judas ficou mais perdido realmente do que todos, né? Falaremos inclusive sobre esse discípulo em específico em vídeos futuros, fique ligado. A missão de Jesus, até para nós hoje, em alguns pontos é de difícil compreensão. Será que é todo mundo que consegue realmente perdoar uma ofensa ali no ato, perdoar o inimigo, vibrar positivamente, pagando o mal com o bem e assim por diante? É muito difícil e trabalhoso. Mas existem, na verdade, dois movimentos que nós precisamos delinear bem a diferença entre eles. Uma coisa é o movimento espírita. Sim, é um movimento que principalmente fez sede aqui no Brasil graças a trabalhadores como Chico Xavier, como Eurípides Barçanufo, como Bezerra de Menezes. Nem na França se fez ali uma semente, se fez ali uma comunidade espírita, e olha que é ali que ele foi codificado, como nós temos no Brasil. O movimento espírita, ele é, por outro lado, falho. Como assim falho? Ele é feito de pessoas, e pessoas têm falhas. Pessoas estão no caminho do progresso, então podem haver realmente erros aqui e acolá. São muitas, infelizmente, casas espíritas que são abertas no Brasil e em outros locais, em que um ou pouquíssimos voluntários se viram ali nos 30 para garantir um funcionamento, por não terem mão de obra suficiente. Muitos trabalhos em diversas casas, inclusive, são descontinuados ou não têm regularidade justamente devido à ausência constante de voluntários. E o que falar então de outras casas espíritas que são abertas, mas que pouco tempo depois são fechadas devido à falta justamente de mão de obra? Pois é, a semente do Evangelho sob o ponto de vista espírita deveria sempre se multiplicar, deveria sempre atingir níveis cada vez mais longe para chegar a cada vez mais pessoas. Porque essa era não só a vontade de Jesus, mas esse foi o trabalho árduo dos seus discípulos, principalmente de Paulo.
Mas o que nós percebemos, infelizmente, é realmente uma carência nesse sentido. Com certeza, se houvesse aí um nascimento de um novo Chico Xavier, que se tornasse tão famoso quanto o anterior, vamos assim dizer, o espiritismo, claro, seria muito mais falado, suas casas seriam muito mais frequentadas, a semente da doutrina seria sem dúvida muito mais fomentada, porque a maioria de nós, a plena maioria por sinal, só realmente vai atrás daquilo que é notório, daquilo que é famoso, daquilo realmente que ganha popularidade. Um exemplo disso são aqueles médiuns de cura. Quando a sua fama se espalha, todos vão ali atrás da cura, obviamente, e assim vai se popularizando. E o mesmo se diz em torno dos fenômenos. Sem dúvida alguma, Chico Xavier, por exemplo, produzia fenômenos espíritas que atraíam a atenção. Suas cartas psicografadas eram de uma notoriedade imensa, e isso fazia com que a cidade ali de Pedro Leopoldo ficasse lotada de gente procurando ele. Quando Chico desencarnou, os trabalhos que ele, por meio das suas obras, ajudou a divulgar, será que mantiveram a frequência? Será que mantiveram ali o nível de divulgação? Com certeza não. Foram, a certo ponto, esvaziados. No próprio CEF, por exemplo, como ilustração disso, nós temos a felicidade de abrir um curso por ano, no mínimo. E nesse curso em que são abordados ali aspectos básicos da doutrina e da reforma interior, autoconhecimento, a turma começa lotada, começa acima de 30, 40 pessoas. No decorrer do curso, porém, a quantidade de presentes vai diminuindo, chegando ao seu final até com 10, 15 pessoas no máximo. E por que será que esse fenômeno acontece? Porque é o fenômeno do movimento espírita, o movimento feito de pessoas encarnadas e de pessoas que, infelizmente, ainda estão lidando com os seus problemas, com os seus defeitos, com os imprevistos, embora ainda tenham a vontade de continuar, de frequentar, de fomentar a doutrina espírita, muitas vezes se deixam levar pelos intempéries materiais. E o segundo aspecto é o movimento dos espíritos. Então vejamos, há uma plena diferença aqui entre o movimento espírita e o movimento dos espíritos. E não, o movimento dos espíritos não depende em nada das ações humanas para acontecer. Na verdade, o movimento dos espíritos vem ocorrendo desde a geração da Terra, onde, ao longo da nossa história, nós tivemos o trabalho notório de diversos missionários. Começando daqueles que são citados inclusive na Bíblia, como Abraão, como Moisés, passando por Jesus, e outros que nós infelizmente ainda categorizamos por religiões, mas que igualmente trouxeram uma mensagem do Evangelho, de paz e de amor, como Gandhi, como tantos outros, Buda inclusive. Esses missionários fazem parte do movimento dos espíritos, movimento este que já tende ali, dada a proximidade, dada a governança de espíritos superiores, já está mais próximo dos desígnios de Deus. E com isso já é muito mais aperfeiçoado, perfeito do que o movimento dos espíritas, que ainda é gerido pelos humanos, pelos desencarnados, por seres ainda imperfeitos. Esse movimento dos espíritos, aliás, foi aquele que coordenou justamente as comunicações que Allan Kardec codificou. E é um movimento que, vez ou outra, se propaga, também, claro, pelos fenômenos. Basta a gente recordar aí ao longo da história de diversas notícias e diversos casos de fenômenos ainda tidos como sobrenaturais, e também através de trabalhos missionários, como o do próprio Chico, como o do próprio Divaldo, como dos principais divulgadores da doutrina espírita na atualidade, e também médiuns que, por meio dos espíritos, óbvio, trazem
nos mensagens cada vez mais edificantes. Então, o movimento dos espíritos, ele é incessante. E ele não se contém ali apenas à casa espírita. Ou nós achamos que os espíritos desencarnados apenas estão na casa espírita. Muito pelo contrário. Os espíritos também estão nos templos evangélicos, vejam só. Também estão nas igrejas católicas, também estão nos terreiros e assim por diante. Afinal de contas, os espíritos seguem justamente a linha que tinham ali aderido quando estavam encarnados. A pessoa não muda só porque o corpo morreu. Então ela continuará seguindo a religião na qual ela seguia. Continuará, na medida do possível, obviamente, buscando realizar as práticas, os hábitos que ela praticava quando estava encarnado. Isso sem contar nas influências daqueles que ainda beiram na ignorância. E quando percebem, por exemplo, que determinada pessoa está seguindo com afinco alguma religião, seja ela qual for, vão seguindo aquela pessoa justamente para que ela deixe de praticar aquele hábito que tem lhe feito bem. Pois é, os espíritos estão em todos os lugares. E por mais que nós encontremos situações em que aparentemente Deus não está olhando, não há nenhum mentor ou espírito superior ali amparando aquela situação, o amparo e o amor de Deus chegam em absolutamente todos os lugares. E aqui na Terra, inclusive, nós temos, vejam só, as bênçãos de ninguém mais e ninguém menos de Jesus, que é o comandante deste movimento dos espíritos, movimentos que seguem trabalhando, que seguem atuando, que seguem ali da melhor maneira, manipulando a boa vontade dos encarnados para cada vez mais difundir o evangelho primitivo de Jesus e também realizar trabalhos de caridade. Então, o que temos de ter em mente é: o movimento espírita é um movimento dos encarnados que nasceu, claro, sob a influência dos espíritos, mas nós temos também o movimento dos espíritos e este é infalível. Este segue amadurecendo os seres humanos, transformando corações ao longo da história e continuarão, independente do volume de pessoas que tiverem nas casas espíritas ou nas outras religiões. E quanto à quantidade de gente, quantidade de pessoas, especificadamente no movimento espírita, no espiritismo em geral, também fiquemos tranquilos, porque o objetivo do espiritismo não é transformar as massas, e sim transformar os corações. Quando uma pessoa, por meio do espiritismo, se transforma, se reforma interiormente, o objetivo do espiritismo foi atingido. O objetivo de Jesus também. E é isso que vale, porque o espiritismo prega uma mudança individual, introspectiva, interior. E isso, cá para nós, não tem nada, absolutamente nada a ver com a quantidade de pessoas que estão numa casa espírita, que frequentam os trabalhos, que vão para assistir uma palestra e assim por diante. O que nós não consideramos também, mas deveríamos, é a presença dos desencarnados, que embora ainda invisíveis aos nossos olhos, aos nossos sentidos físicos, estão igualmente presentes na casa espírita. Então, toda vez que observarmos alguma cadeira vazia, tenhamos certeza de que, na verdade, ela está ocupada. E a pessoa desencarnada ali merece o mesmo tratamento, o mesmo carinho, o mesmo abraço espiritual que os encarnados, porque ali também reside um coração, e um coração que com certeza por ali estar, mesmo sem saber, está em busca de se reformar interiormente, tanto quanto um coração de um encarnado. E também não tenhamos dúvidas, por fim, de que o movimento dos espíritos segue firme e forte,
trabalhando em prol da transformação da Terra, trabalhando em prol da transformação de todos nós, e seguirá assim atuante, independente das falhas, dos erros, dos desencontros que ocorrem na mente dos encarnados. A espiritualidade amiga não vos desapontará jamais, muito pelo contrário. Seguirá nos acolhendo, nos abraçando, impulsionando as nossas boas atitudes, nos consolando na colheita das nossas más atitudes, mas acima de tudo, seguirá junto conosco, tal como tem sido por toda a história. Estamos acolhidos, estamos abraçados, estamos juntos, estamos aos cuidados de ninguém mais, ninguém menos de Jesus. O que vamos então nos preocupar e temer? Não há motivo nenhum para isso. Então vamos aqui, tendo a certeza do amparo da espiritualidade maior para as nossas vibrações. Convido a você a juntos fecharmos os olhos para que a partir desse instante possamos entrar em sintonia fraterna com toda a cúpula espiritual que cá está conosco. Assim, vamos doando a nossa melhor energia em prol do nosso planeta, vibrando para que todos os conflitos, guerras cessem e que a paz reine soberana em torno de todos nós. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, essa terra que nos deu a condição de encarne, para que haja diálogo, união entre todos nós. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, entregues à fome, ao frio, à solidão, para que sejam amparados. Vamos envolvendo também os hospitais, os doentes do corpo e da alma, bem como toda a cúpula médica, para que atuem ali da melhor maneira possível. Vibramos pelos asilos, pelos orfanatos, pelas cadeias e pelos lares da terra, envolvendo em especial a nossa casa com a melhor das nossas energias, para que ali a vontade de Jesus sempre se faça presente, junto com o seu amor e harmonia. Vibramos pelo CEF, esta casa que nos dá a oportunidade de aprendizado, bem como todas as casas espíritas e demais religiões. Vamos vibrando por aquela pessoa em especial que nós sabemos mais necessitar dessas boas energias. E vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, que possamos sempre renovar a nossa boa vontade, a nossa disposição e a nossa fé para auxiliar sempre. E nesse instante, vamos mentalizando que Jesus está diante de nós e Ele impõe carinhosamente as suas mãos em nossas cabeças para derramar em nosso corpo a sua energia. Energia que nos toca da cabeça aos pés, vai transformando, fortalecendo cada célula, cada órgão do nosso corpo físico. E à medida em que confiamos na sua presença e confiamos na sua luz, Jesus igualmente toca o nosso coração, toca os nossos sentimentos, fortalece a nossa consciência, a nossa alma e vai transformando o nosso espírito cada vez mais. Rogamos ainda que Jesus possa derramar sobre esses recipientes com água que aqui preparamos o seu fluido, o seu amor, a sua paz, fluidificando e magnetizando esses líquidos para que esta água se transforme em uma substância salutar para a nossa transformação interior. E assim nós vamos mais uma vez agradecer por este momento em nome de Jesus, agradecer pelo apoio de toda a espiritualidade aqui conosco e juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado por ter chegado até aqui.
Ainda não é inscrito, inscrita no canal? Vamos lá, nos dê essa ajuda. Se inscreva, sinalize aqui também o sininho para que você receba todas as notificações de novos conteúdos. Tem vídeo novo toda semana, 4 vezes por semana, aliás. Confira aqui as preleções, as palestras anteriores, bem como o estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ficando por aqui, desejando sempre que Jesus nos abençoe, agora e por todo sempre. Um grande abraço. Tchau!